Graça e paz, amém? Glória a Deus por mais esse tempo juntos, mais esse momento de termos aqui um rema do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe para que essa palavra possa adentrar nos nossos corações, trazendo toda a mudança e todo o realinhamento na presença dEle. Amém? Quero te convidar a você já enviar esse link para outras pessoas, seus familiares, seus amigos, curtir esse vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E claro, vou te convidar e te provocar a você comentar nesse vídeo para que a gente saiba como essa palavra tem chego aí aos corações de vocês e o que o Senhor tem falado com vocês também. Amém? Hoje nós vamos falar sobre fixe os olhos em Jesus. E antes de mais nada, eu quero te perguntar, para você já ir refletindo aí uma autoanálise. Quantas vezes nesse ano de 2023, estamos aí para terminar o ano, reta final, quantas vezes nesse ano, porventura, você acabou desviando seus olhos de Jesus? Olhando para tudo, menos para a presença de Deus. Quantas vezes será que eu e você não tiramos nossos olhos fixos do Pai? E essa palavra, ela vem de encontro para que a gente possa realinhar a rota. Se porventura nós estamos nos encontrando olhando para tudo, menos para Cristo. Então nós vamos ler Mateus 14, a partir do 22, uma passagem muito conhecida para a gente complementar essa palavra. A palavra do Senhor diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caída a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter ir contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Uma passagem muito conhecida, Pedro andando sobre as águas, esse episódio tão falado sobre fé, mas hoje eu quero te convidar a olhar pelos olhos diferentes, a olhar por um ângulo diferente. A olhar sobre algo que Pedro acabou fazendo e que isso comprometeu o fim da experiência que ele teve. E quantas vezes nós não estamos igual a Pedro, comprometendo o fim das coisas, a nossa caminhada. A palavra do Senhor fala que Pedro teve uma grande experiência, A gente olha aqui e imagina, uau, ele andou sobre as águas, um homem como eu e você, carne e osso, andou sobre as águas, a partir de um comando de Cristo. Ele só andou porque Jesus ordenou, Jesus deu o comando para ele e ele vai andar sobre as águas, e ele anda sobre as águas. Teve uma experiência incrível. Mas no meio desse percurso que ele estava ali, tendo fé, coragem de ir até Cristo, a palavra no versículo 30 fala assim: Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Vou ler novamente. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. A palavra diz reparando.
Quantas vezes eu e você não estamos reparando em tudo, menos na presença do Senhor? Quantas vezes eu e você não estamos passando por situações que estão nos consumindo porque nós perdemos o foco de Cristo, porque nós tiramos os nossos olhos fixos da presença de Jesus? Reparando, Pedro olhou para o seu redor. Ele reparou na força do vento e teve medo. E aí sim começou a submergir. Eu e você, quantas vezes não fazemos dessa forma, né? Quantas vezes nós não olhamos para tudo e tiramos os olhos de Jesus? E aí a gente repara na força de qualquer outra coisa, da dificuldade, da necessidade, da doença, enfim, de tantas coisas do dia a dia, da correria. A gente repara em tudo, mas a gente esquece de que os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo. Quantas vezes a gente não está submergindo nas nossas situações e dificuldades porque a gente fez algo primeiro? Nós tiramos os olhos de Jesus. Muitas vezes a gente está no caminho, como Pedro estava. Ele estava caminhando para a presença de Jesus, mas por tempestades, pelo forte vento, tantas coisas que vêm ao nosso derredor, tiram nosso foco e nos fazem submergir. Porque a verdade, e é isso que eu tenho sido ministrada, é que toda vez que nós tirarmos nossos olhos da presença de Jesus, tudo vai nos submergir. Tudo vai vir para acabar com a gente. Porque a gente tá vivendo, a gente tá passando por coisas, e a verdade é que os fins estão próximos, a volta do nosso amado, eu creio que está próxima. Então o inimigo tá usando de todo armamento que ele pode para fazer com que a gente olhe para tudo, menos para Jesus. Que é a nossa força, que é a nossa esperança, que é a nossa paz, que é a nossa alegria, que é o nosso refrigério. Ele quer que a gente olhe para a tempestade e para o vento forte, para que a gente possa submergir. E toda vez que a gente tirar os olhos de Jesus, eu sinto em te dizer, é muito provável que você vá afundar. Não tire os olhos de Jesus. Não tire o seu foco de Cristo. Carol, mas você não sabe o que eu tô passando, você não sabe qual que é a minha dificuldade, quais que são as minhas questões. Jesus sabe. E Ele tá te conduzindo para você olhar para Ele. Foque nele. Ele é a solução que você precisa, porque é sempre sobre Ele e para Ele. Nós deixamos muitas vezes o nosso lado humano, a nossa alma gritar, e aí a gente repara em tudo. E se esquece que se os nossos olhos estiverem fixos no autor da nossa vida, a gente pode descansar e confiar. Como foi ministrado na outra semana, nós precisamos quebrar o retrovisor. Por quê? Porque a gente não pode ficar olhando para trás, a gente tem que manter os nossos olhos em Cristo. Essa palavra até é um complemento se a gente for pensar da outra palavra. Mantenha seus olhos fixos em Cristo. Mas deixa eu te contar algo que vem como um bálsamo para a gente finalizar essa palavra. Não repare no que está acontecendo ao seu redor, na tempestade, no vento forte. Não tire os olhos de Jesus. Mas se caso você tirar, fique tranquilo. A palavra disse que prontamente Jesus estendeu a sua mão e o tomou-lhe. Prontamente Jesus estava lá para resgatar Pedro. Ainda que eu e você, a gente tenha tirado Jesus do foco, tirado nossos olhos da presença de Cristo, Jesus, ele sempre vai estar pronto para nos resgatar e para nos encorajar a ter mais fé.
Ele vai nos confrontar de homem ou mulher de pequena fé, por que duvidastes? Por que tiraste os olhos de mim? Mas Ele sempre vai estar prontamente para nos resgatar. Porque esse é um amor de Pai, esse é um amor de Cristo, esse é o amor que nós precisamos na nossa vida, que nos resgata, mesmo se a gente reparar ao nosso redor. Então, eu quero te convidar a fazer essa análise. Será que eu estou tirando os olhos de Jesus? Será que nessa caminhada de 2023 eu tirei os olhos de Cristo? Se porventura você tirou, peça perdão ao Senhor. Tenha seu tempo agora e se lembre que Jesus nessa noite está te tirando daquilo que você está vivendo, porque Ele te resgata, Ele é o seu socorro e Ele vai te colocar para que você siga olhando somente para Ele. Não perca Jesus do foco, mas fixe seus olhos tão somente nele, independente do que aconteça. Amém. Pai, eu te louvo por essa palavra. Meu Deus, eu oro para que em nome de Jesus, assim como o Senhor tem ministrado nesses tempos comigo essa palavra, que o Senhor possa ir ao coração dos meus irmãos, para que o Senhor também, Pai, ministre no coração de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra adentre e traga mudança, Pai. Nos perdoe por muitas vezes tirar os olhos de Ti, Cristo. E nos ajude a realinhar o nosso olhar a Ti. Porque quando nós olhamos para Ti, nada vai nos abalar, nada pode nos fazer submergir, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso foco. Então nos ajude a olhar tão somente para Ti e a não desviar de Ti, Pai. Eu peço para que em nome de Jesus, nesse ano que vai entrar, 2024, os nossos olhos estejam tão somente olhando para Ti e fixos no grande autor da nossa vida. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que você depois medite nessa palavra com mais tempo, com mais calma. Se veja no lugar de Pedro, só você e Deus sabem o que você está passando. Então, que o Senhor ministre no seu coração e que você não se esqueça de fixar os olhos em Jesus. Amém? Até a próxima e que Deus abençoe.